A empresa vai dar 30 carros Mercedes-Benz como bônus de fim de ano. Mas, para minha surpresa, todos receberam, menos eu. Todos que se esforçaram teriam sua parte. Depois da festa, o chefe veio até mim de propósito. Velho Zan, você é um dos pilares da empresa. Tenha uma visão mais ampla. Não se apegue a essas coisas. Eu disse, entendido. A visão tem que ser ampla. De volta à minha mesa. Acessei discretamente minha conta de acionista. No dia seguinte, um novo aviso apareceu no mural da empresa. Um acionista original vendeu 3% de suas ações, lucrando 200 milhões. O chefe me marcou no grupo, pedindo para eu ir à sala dele. Respondi, não dá agora. Estou ocupado vendo um carro novo. Não é uma Mercedes. É um Maybach. O ar no salão de festas da empresa parecia ter sido drenado. Cada centímetro estava impregnado com o cheiro de perfume falso, e o brilho ofuscante refletido pelos lustres de cristal. Li Jiango, meu antigo parceiro de negócios, agora o chefe da empresa, sentado no alto do palco, usava sua voz de barítono cativante para pintar um grandioso futuro para a companhia. Atrás dele, no telão, 30 Mercedes-Benz classe novinhos em folha estavam alinhados, como soldados aguardando inspeção. Esta é a promessa da empresa aos nossos irmãos e irmãs. Um brinde. Cada um dos nossos heróis que derramou sangue e suor pela empresa merece esta honra. A plateia explodiu em aplausos e gritos ensurdecedores. O rosto de todos brilhava com um rubor de felicidade. Menos o meu. Eu sou Zan Yuanha, o diretor de tecnologia da empresa. O funcionário fundador de número 002. E também o único herói esquecido na lista. Eu estava sentado no canto, como uma ilha solitária. O barulho ao meu redor não tinha nada a ver comigo. A lista de vencedores rolava no telão. Dos recém-chegados da gerência aos dirigentes funcionários administrativos. Dos novos gerentes aos dedicados administradores. Dos novos gerentes aos dedicados administradores. Dos novos gerentes aos dedicados administradores. Até mesmo os líderes de elite da filial de Zhongxin Li, incluindo o sobrinho do chefe, que estava aqui há apenas 3 meses. Incluindo o sobrinho do chefe, que estava aqui há apenas 3 meses, um tal de Shu. Incluindo o sobrinho do chefe, que estava aqui há apenas 3 meses, da filial de elite da Li Kang. Incluindo o sobrinho do chefe, que estava aqui há apenas 3 meses, um líder de frota. Incluindo o sobrinho do chefe, que estava aqui há apenas 3 meses. Os 30 nomes na lista de carros de luxo. Os 30 nomes, incluindo Liao. Os 30 carros foram meticulosamente distribuídos para me evitar. Isso não foi um descuido. Foi uma execução pública, cuidadosamente planejada. A reunião terminou. As pessoas correram para a saída como uma maré, ansiosas para ir ao estacionamento, admirar suas novas máquinas. Quando seus olhares passavam por mim, traziam um pingo de pena, um pingo de prazer com a desgraça alheia. Mas, principalmente, um desvio de olhar deliberado, como se eu estivesse contaminado com algo de mau agouro. Velho Zan. A voz de Li Jiango soou atrás de mim, carregada daquela cordialidade falsa e familiar. Eu me virei, olhando para seu rosto bem cuidado. Você é um dos pilares da empresa. Tenha uma visão mais ampla. Não se apegue a essas coisas. Ele deu um tapinha no meu ombro. A força não era grande, mas carregava o peso de 1 tonelada. Os jovens precisam de incentivo. A empresa também precisa considerar o desenvolvimento geral. Você precisa entender. Eu olhei em seus olhos. Não havia um pingo de culpa ali. Apenas puro cálculo e repreensão. Eu disse, entendido. A visão tem que ser ampla. Minha voz estava calma, sem qualquer ondulação. Tão calmo que até eu mesmo me estranhei. Li Jiango sorriu, satisfeito. Parecia apreciar minha sensatez. Ele se virou e se misturou à multidão que comemorava, deixando para trás apenas sua silhueta arrogante. Voltei para minha mesa. Ao redor, não havia mais ninguém. No ar, ainda pairava o cheiro de champanhe e bolo. Uma doçura que me dava náuseas. Eu não estava com raiva. Não gritei. Meu coração mal se abalou. A maior tristeza é um coração morto. Quando o último pingo de sentimento se esvai, só resta uma planície gélida e desolada. Abri o computador. Na tela, não havia códigos de programação complexos, mas sim o software de negociação da corretora de valores. Fiz login na minha conta de acionista. Encontrei as informações da minha carteira. 3% das ações originais. Naquela época, quando nos amontoávamos em um porão. Foi essa pequena participação que nos ajudou a superar os tempos mais difíceis. Agora, ela se tornou a prova da minha humilhação. Não hesitei nem por um segundo. No campo Vender, inseri a quantidade total. E cliquei em confirmar. Todo o processo não levou nem 30 segundos. No dia seguinte, acordei muito cedo.
Não fui para a empresa. A luz do sol entrava pela fresta da cortina, deixando um rastro dourado no chão. Meu celular começou a vibrar loucamente desde as 7 da manhã. No grupo geral da empresa, minhas mensagens já haviam inundado o chat. Uma captura de tela de um comunicado era compartilhada repetidamente. Comunicado sobre o acionista original, Sr. Zhang Yuanyan, e a venda de sua participação de 3% na empresa. Declaração sobre a venda de 3% das ações da empresa. O número gritante. Um número que saltava aos olhos, 100 milhões. Valor da transação, 200 milhões. Li Jiangu finalmente entrou em cena pessoalmente. No grupo, com um tom de ordem. Venha para minha sala. Peguei o celular. Meus dedos tocaram levemente na tela. Não posso. Estou ocupado vendo carros novos. Corrigindo, não é uma Mercedes-Benz. É um Maybach. Mensagem enviada. O grupo ficou em silêncio mortal instantaneamente. Larguei o celular. Peguei meu café. Observei o trânsito intenso lá fora. Eu sabia que esta guerra estava apenas começando. A sala de Li Jiangu, localizada na cobertura, tinha uma vista privilegiada. Dali, era possível contemplar a prosperidade de quase metade da cidade. Mas, naquele momento, ele não tinha ânimo para apreciar a paisagem. Quando abri a porta e entrei, ele estava de pé em frente à enorme janela panorâmica. Sua silhueta, rígida como uma estátua de pedra. Ao ouvir o som, ele se virou bruscamente. Em seu rosto, forçou um sorriso mais feio que choro. Yuanyan, você chegou. Sente-se, por favor. Ele apontou para o sofá à sua frente. Seu tom de voz era deliberadamente calmo, tentando criar uma atmosfera de vamos conversar com calma. Eu não me sentei. Apenas fiquei parado no centro da sala, impassível. Por que você vendeu sem me avisar? Ele finalmente arrancou a máscara. Sua voz carregava uma acusação que ele não conseguia mais reprimir. São as minhas ações. Por que eu não poderia vender? Retruquei, com a voz neutra. Mas foi como uma agulha, que perfurou com precisão sua pose arrogante. Li Jiangu ficou sem palavras. Seu rosto ficou vermelho. Isso se chama liberdade financeira pessoal. Completei. Liberdade financeira. Ele deu um sorriso frio. Velho Zhang, a empresa não te tratou mal, tratou. Você sacou 200 milhões agora. O que as pessoas de fora vão pensar? O que os acionistas da empresa vão pensar? O preço das ações já começou a cair. Não era exatamente isso que você queria. Eu o encarei diretamente. Expulsar este veterano incômodo que sou eu. E colocar seus próprios homens no lugar. Fiz uma pausa. Minha voz ficou mais fria. E quanto àqueles 30 carros da Mercedes-Benz, qual é a história? Os olhos de Li Jiangu desviaram-se, evitando meu olhar. Já disse que foi para incentivar os novatos. Pelo desenvolvimento futuro da empresa. Ele começou a repetir aquele discurso pomposo sobre a visão geral. Os jovens têm energia. Dê a eles um gostinho do sucesso. E eles se matarão de trabalhar pela empresa. Você já é um veterano. E também é acionista. Precisa ter uma visão de longo prazo. Não pode ficar focado apenas nesses pequenos ganhos imediatos. Lá vem ele com essa ladainha vazia e hipócrita de novo. Me tratando como se eu fosse uma criança de 3 anos. Ele prometeu que, assim que a empresa abrisse o capital, seu patrimônio não iria apenas decuplicar. Nessa hora, esqueça a Mercedes-Benz. Você não conseguiria comprar nenhum avião. Eu não senti absolutamente nada por dentro. Na verdade, achei até um pouco cômico. Foi nesse exato momento que a porta do escritório se abriu. Liao, o sobrinho querido de Li Jiangu, entrou de forma arrogante. Em sua mão, ele balançava, satisfeito, um chaveiro de carro da Mercedes-Benz. A estrela de 3 pontas no chaveiro brilhava de forma ofuscante sob a luz. Tio, aquele projeto da Zona Oeste. O departamento jurídico já preparou o contrato. Ele me viu e parou no meio da frase. Um traço de surpresa passou por seu rosto. Logo em seguida, transformou-se em um desprezo e provocação descarados. Oh, o diretor Zhang também está aqui. Ele arrastou as palavras com um tom sarcástico. O que foi? Ainda está chateado por causa do bônus de fim de ano. Que mentalidade pequena, hein? Ele caminhou até a mesa do escritório. Jogou as chaves do carro sobre ela, fazendo um som nítido e claro. Eu, como vice-diretor de marketing, fechei, na raça, um contrato de 50 milhões. Este carro, eu o recebi de consciência limpa. Suas palavras estavam carregadas de desprezo por mim, e de ostentação por seus próprios méritos. Li Jiangu estava sentado ao lado. Não só não o impediu, como um sorriso quase imperceptível surgiu no canto de sua boca. Era este o cenário que ele queria ver. Usar seu protegido para reprimir a mim, este velho ministro de uma dinastia passada.
Você está falando do projeto do Parque Tecnológico Inteligente na Zona Oeste. Finalmente, eu falei. Minha voz permanecia calma. Claro, Liao ergueu o queixo. Aquele ali, eu virei várias noites em claro. Para conseguir fechar esse osso duro de roer. É mesmo, forcei um sorriso. Revelando um sorriso zombeteiro. A solução técnica central para aquele projeto. Se não me engano. Fui eu que, há 6 meses, liderei a terceira equipe do Departamento de Tecnologia. E levamos 2 meses para desenvolvê-la. Sem essa estrutura de base. Não importa o quão bonito seja o PPT do seu departamento de marketing. Não passa de um castelo de areia. O rosto de Liao mudou instantaneamente. Da zombaria presunçosa. Para a palidez de quem teve sua mentira exposta. Você está falando besteira. Isso foi algo que nosso departamento de marketing desenvolveu com base nas necessidades do cliente. Ele começou a se defender com argumentos forçados. Mas sua voz claramente carecia de confiança. Tudo bem, tudo bem. Li Jiangu interveio para apaziguar a situação. Ele repreendeu Liao com uma cara séria. Que jeito é esse de falar com o diretor Zhan? Sem o menor respeito. Em seguida, virou-se para mim, adotando um tom paternalista. Yuanyan, o Liao ainda é jovem. Há muitas coisas nos negócios em que ele ainda é imaturo. Você, como um veterano, precisa orientá-lo mais. Roubando meu trabalho. E ainda quer que eu sirva de escada para ele. Olhando para essa dupla de tio e sobrinho em perfeita sintonia. O último resquício de calor em meu coração se dissipou por completo. Eu não disse uma palavra. Apenas me virei e saí. A porta do escritório se fechou atrás de mim, isolando as faces hipócritas lá dentro. No corredor, alguns executivos que até pouco tempo me chamavam de irmão, vinham em minha direção. Ao me verem, foi como se tivessem visto um fantasma. Seus passos hesitaram. Em seguida, desviaram o olhar e passaram por mim, me contornando. Nem sequer um aceno. A frieza das relações humanas. O oportunismo do mundo. Não senti a fúria de ser isolado. Apenas um frio que gelava até os ossos. Subindo da sola dos pés até o coração. Pois bem, já que vocês foram desleais, não me culpem por ser impiedoso. Meus passos não pararam por um instante. Fui direto para minha mesa. Meu campo de batalha não é mais aqui. Ao voltar para minha mesa, uma sutil sensação de estranheza me atingiu. As coisas na minha mesa estavam intocadas, mas o sistema de gerenciamento de projetos na tela do computador me notificava. Permissão insuficiente. Fui removido do painel de administração do projeto principal. Meu braço direito, aquele jovem que eu mesmo treinei, que normalmente era extremamente respeitoso comigo, estava agora sentado na sala de reuniões, reportando o trabalho para Li Jiangu. Ele se tornou meu substituto. Puxaram o meu tapete. Agiram rápido mesmo. Sentei-me na cadeira, com um rosto inexpressivo. A tela do celular se acendeu. No grupo de executivos da empresa, Li Jiangu enviou um longo texto, sem citar nomes. Mas cada palavra era como uma bala atirada em minha direção. A empresa é uma grande família, mas também não é um asilo. Alguns velhos companheiros, contando com seus méritos passados, não conseguem mais acompanhar o ritmo de desenvolvimento da empresa. Pensamento engessado. Sempre querendo se deitar sobre as glórias do passado para lucrar. Esse tipo de comportamento é uma traição a todos que lutam arduamente. Esse tipo de comportamento é uma traição a todos que lutam arduamente. Abaixo, imediatamente, uma enxurrada de novos funcionários se manifestou. As curtidas e concordâncias dos executivos. É preciso dar oportunidade aos mais jovens. As curtidas e concordâncias dos executivos. As curtidas e concordâncias dos executivos. O presidente Li está certo. Para a empresa crescer, é preciso remover os obstáculos. Apoio a decisão do presidente Li. É preciso dar oportunidade aos mais jovens. Essas palavras pareciam uma sessão de crítica pública ensaiada há muito tempo. Logo em seguida, o e-mail do RH chegou à minha caixa de entrada. Assunto: reavaliação do valor do cargo do diretor Zhan Yuanyan. E notificação de relato de funções. Eles nem se deram ao trabalho de manter as aparências. Isso é para me varrer completamente para fora da empresa. Vários membros-chave do departamento de tecnologia, meus soldados mais leais de antigamente, foram chamados para conversar, um por um. Quando voltaram, seus olhares eram complexos. Ao passarem pela minha mesa, seus passos se aceleraram, como se tivessem medo de serem associados a mim. Aquele canto que antes me rodeava, cheio de discussões técnicas e risadas, agora se tornou frio e desolado. Apenas eu, como um estranho, permaneço aqui. Na hora do almoço, os velhos colegas que costumavam sentar-se à mesma mesa no refeitório, hoje, tacitamente, escolheram a mesa mais distante de mim. Eles comiam de cabeça baixa,
sem coragem de me olhar. Era como se um simples cruzar de olhares comigo fosse o suficiente para contagiá-los com a praga que eu carregava. O celular vibrou. Era uma mensagem de Wang Xue. Ela é uma recém-formada que acabou de entrar no departamento de tecnologia. Uma jovem cheia de paixão por tecnologia. E também minha aprendiz mais recente. Chefe Zhang, não leve para o lado pessoal. Liao está espalhando boatos pela empresa, dizendo que o senhor pegou o dinheiro e quer fugir, que traiu a empresa. E também disse que sua tecnologia já está ultrapassada. No final da mensagem, havia um emoji de raiva. Neste momento em que todos se afastam, só ela teve a coragem de me dizer a verdade. Um calor percorreu meu coração, mas logo foi encoberto por uma frieza ainda maior. Respondi a ela para focar no trabalho. Não disse mais uma palavra. Fechei a janela de bate-papo. Comecei a organizar discretamente os arquivos no meu computador. Não eram materiais de trabalho, mas sim o que eu, ao longo destes 10 anos, construí para esta empresa. Os registros originais de todas as barreiras tecnológicas, cada linha de código, cada diagrama de arquitetura, o rascunho de cada pedido de patente. Eles estavam todos silenciosamente guardados no meu disco rígido pessoal criptografado. Isso sim é o que Li Jiango realmente teme. Ele achava que, ao esvaziar meu cargo, ao me isolar, eu me tornaria um tigre sem dentes. Ele estava enganado. Marquei um encontro com uma pessoa. Ele é um aprendiz que formei há 5 anos. Hoje, ele já é o diretor de tecnologia de outra gigante da internet. Nos encontramos em uma cafeteria tranquila. Não falei sobre o que passei. Apenas conversei com ele sobre as últimas tendências tecnológicas e os movimentos do setor. Ao sair, perguntei a ele se eu abrisse meu próprio negócio. Você estaria disposto a vir me ajudar? Ele ficou surpreso por um momento. E então seus olhos brilharam com uma alegria imensa. Mestre, esperei por essa sua frase por 3 anos. À noite, voltei para o escritório vazio. Pelo sistema interno, solicitei minhas férias anuais. 15 dias. Li Jiango aprovou quase que instantaneamente. Na resposta dele, eu quase podia ver seu rosto aliviado por ter se livrado de um fardo. Respirando fundo. Um suspiro de alívio. Ele mal podia esperar que eu desaparecesse. Ele pensou que este era o meu sinal de rendição, de abandono. Ele não sabia que esta era apenas a calmaria antes de eu soar a trombeta do contra-ataque. Em um dia, resolvi toda a papelada para retirar o carro. A carroceria preta do Maybach S480, sob a luz do sol, brilhava com um lustre metálico. Sóbrio e discreto, mas exalando uma presença impossível de ignorar. Não era ostensivo como um Mercedes-Benz Classe, mas em cada detalhe revelava uma nobreza esmagadora. Não o levei para me exibir no estacionamento da empresa. Apenas tirei uma foto do volante, com um vislumbre do pôr do sol pela janela ao fundo. Então, casualmente, postei em um grupo privado com apenas alguns velhos amigos. A legenda era simples: brinquedo novo. Eu achava que isso era apenas um pequeno registro da minha vida pessoal. Mas nesta era de explosão de informações, caramba, um Maybach, o chefe Zhang ficou rico. Segredos não existem por aqui. Nossa, um Maybach, o chefe Zhang ficou rico. Segredos não existem por aqui. Mais do que rico. Em menos de 1 hora, essa captura de tela apareceu no grupo geral da empresa com milhares de pessoas. Ele realmente ficou rico. A foto apareceu no grupo geral da empresa. Caramba, ele está nadando no dinheiro. Apareceu no grupo geral da empresa. Caramba, ele está nadando no dinheiro. Foi como uma pedra jogada em um lago aparentemente calmo, causando milhares de ondulações. Caramba, um Maybach, o chefe Zhang ficou rico. Mais do que rico. Isso é o lucro de um ano inteiro da nossa empresa. Ele simplesmente embolsou tudo, não é? TSC, TSC. Assim que pegou o dinheiro, correu para gastar em luxo. Que ostentação! No grupo, os comentários, que começaram com espanto, rapidamente se transformaram em sarcasmo e inveja. Liao, como uma mosca atraída pelo cheiro de sangue, foi o primeiro a se manifestar, posando como o mensageiro da justiça. Arroba todos os membros. Arroba todos os membros. Arroba todos os membros. Algumas pessoas tratam as ações da empresa como seu caixa eletrônico pessoal. Tratam as ações da empresa como seu caixa eletrônico pessoal. Esquecem completamente de onde veio esse dinheiro. 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 Sem a plataforma da empresa, sem o apoio do presidente Li, ele teria chegado onde está hoje. Agora que a empresa enfrenta uma pequena dificuldade,
Ele mal pode esperar para pular fora do barco. E ainda ostenta sua riqueza de forma tão espalhafatosa. É simplesmente um ingrato, um lobo em pele de cordeiro. Suas palavras eram extremamente provocadoras. Alguns executivos recém-chegados imediatamente seguiram o exemplo, concordando com ele. Cada frase era um louvor aos méritos de Li Jiango. Eles me pregaram no pilar da vergonha como um traidor. O grupo inteiro da empresa se tornou um tribunal online para me julgar. Eu olhava para as mensagens rolando na tela do meu celular, sem qualquer expressão no rosto. Não respondi uma única palavra no grupo. Tentar se explicar para uma matilha de cães raivosos é perda de tempo. Meu celular vibrou com uma mensagem privada. Era Li Jiango. Sua foto de perfil se destacava de forma irritante na lista de conversas. Seja razoável. O mundo dá voltas. Não torne as coisas tão feias. Seu tom carregava uma advertência condescendente. Essa sua atitude espalhafatosa coloca a empresa em uma posição difícil. E também prejudica sua própria reputação no setor. Eu olhei para essa mensagem. E só consegui sentir o quão irônico era. Quem foi que não deixou margem para a negociação primeiro? Quem foi que levou as coisas ao extremo? Eu respondi a ele. Eu gasto meu próprio dinheiro para comprar o que eu quero. Algum problema? Do outro lado da tela, houve um silêncio que durou 1 minuto inteiro. Então, uma mensagem de voz de 60 segundos chegou. Eu cliquei para ouvir Li Jiango. Aquela voz, suprimindo a raiva, cheia de mágoa e decepção, jorrou do alto-falante. Você se acha o centro do universo, não é? Acha que tudo tem que girar em torno de você. Deixa eu te dizer uma coisa. Zhang Yuanyan, a empresa te tratou mal. Onde nós falhamos com você? Me diga claramente. Afinal, quem você pensa que é? Li Jiango, afinal, quem você pensa que é? Sua voz tremia levemente com a agitação, cheia de uma acusação vinda de uma suposta superioridade moral. Eu não ouvi até o fim. Apenas ouvi calmamente os primeiros 10 segundos. Então, pressionei e segurei sua foto de perfil. Selecionei a opção de bloquear. O mundo ficou em silêncio. Joguei o celular no banco do passageiro. Dei a partida no carro. O ronco grave do motor soava como uma sinfonia para os meus ouvidos. Eu não fui para casa. Em vez disso, dirigi até o prédio comercial mais sofisticado da cidade, com um celular novo e um número novo. Eu liguei. Era para o sócio de uma das melhores empresas de Adunte. Olá, tenho um serviço para você. O alvo é Li Jiango. Quero o pessoal técnico principal da empresa dele. Orçamento ilimitado. Desliguei o telefone. Olhei para cima. Para o prédio de escritórios totalmente iluminado à minha frente. Em breve, haverá um escritório aqui que será meu. Li Jiango, você acha que apenas me humilhou uma vez? Que apenas arrancou um dente meu? Você não sabe que, em retaliação, estou demolindo a fundação de toda a sua casa. Li Jiango pensou que esses 15 dias de minhas férias seriam seu momento de ouro para limpar a casa e estabilizar as tropas. Ele estava enganado. Esses 15 dias foram a contagem regressiva que preparei meticulosamente para ele. A eficiência da empresa de Adunting foi impressionante. A lista que forneci foi usada para mirar com precisão nas 5 pessoas mais valiosas do departamento de tecnologia. Eles não eram apenas os principais contribuidores do código-fonte, mas também meus protegidos, que treinei pessoalmente ao longo dos anos. Eles tinham por mim as habilidades técnicas, uma fé que beirava a adoração, e também estavam insatisfeitos com o recente nepotismo de Li Jiango e sua forma de suprimir os funcionários mais competentes. O primeiro a entregar a carta de demissão foi o arquiteto-chefe da empresa, Lao Gao. Ele era meu braço direito, comigo desde o início da empresa. Quando a notícia chegou a Li Jiango, quando a notícia chegou a Li Jiango, quando a notícia chegou a Li Jiango, ele estava em uma reunião com a alta administração, anunciando com grande entusiasmo o lançamento da fase 2 do projeto Pangu, o mais importante da empresa. Ele queria usar este grandioso novo projeto para neutralizar o impacto negativo da venda de minhas ações. Ao mesmo tempo, era também para enfraquecer completamente a influência que ainda me restava no departamento de tecnologia. O responsável pelo novo projeto era Li Ao. O líder técnico geral era meu antigo vice. Tudo estava seguindo o roteiro dele, até a carta de demissão de Lao Gao cair como uma bomba na sala de reuniões. Li Jiango entrou em pânico na mesma hora. Ele pessoalmente chamou Lao Gao ao seu escritório, ofereceu um alto salário e opções de ações. Chegou a prometer o futuro cargo de vice-presidente. Lao Gao apenas balançou a cabeça e disse uma frase: Presidente Li, quem tem caminhos diferentes não pode fazer planos juntos. A tentativa de Li Jiango de retê-lo falhou. De raiva, ele jogou no chão o copo que estava sobre a mesa. Mas isso era apenas o começo.
Logo em seguida, o engenheiro-chefe responsável pelos algoritmos, assim como o engenheiro de sistemas sênior, apresentaram seus pedidos de demissão em 2 dias. O motivo alegado por todos era desenvolvimento pessoal. Mas qualquer um podia ver que não era coincidência. A empresa explodiu por dentro. O pânico se instalou. Os boatos corriam soltos. Você ouviu? O chefe Zhan vai abrir uma nova empresa. Todos esses gênios estão saindo para seguir o chefe Zhan. Isso é basicamente esvaziar todo o departamento de tecnologia. Acabou. Estamos ferrados. Como vamos fazer a fase 2 do Pangu agora? As pessoas-chave foram embora. Li Jianguo estava desesperado. Por um lado, ele convocava reuniões de emergência para acalmar os funcionários, prometendo mundos e fundos, garantindo bônus ainda maiores. Enquanto isso, ele mandava Liao vir me intimidar. Provavelmente, na cabeça dele. Liao, como seu sobrinho de sangue, representava sua autoridade. Era o suficiente para fazer com que eu, o exilado, me curvasse. Naquele fim de semana, eu estava lendo em minha casa de campo no subúrbio. Liao, dirigindo seu novíssimo Mercedes-Benz Classe I, veio buzinando sem parar até a minha porta. Ele nem se deu ao trabalho de tocar a campainha. Começou a gritar do lado de fora: Zhan Yuan, apareça agora mesmo. Pela janela, eu o observava fazendo seu show lá fora. Parecia um bebê gigante e mimado. Eu o ignorei. Vendo que eu não reagia, ele começou a disparar insultos. Não se faça de difícil. Sem o meu tio. Quem você pensa que é? Estou te avisando. Pare com essas suas artimanhas imediatamente. Entregue aquelas patentes por bem. Caso contrário, não me culpe por te queimar no mercado. Vou garantir que você nunca mais consiga nada na vida. A voz dele estava cheia de uma arrogância tola e ameaças ignorantes. Peguei o telefone e disquei o número da segurança do condomínio. Alô, aqui é do bloco 1. Tem um indivíduo não identificado gritando na minha porta. Parece ser perturbação da ordem. Por favor, poderiam vir verificar. 3 minutos depois, 2 seguranças altos chegaram. Um de cada lado. Eles agarraram Liao, que ainda estava lá berrando insultos. O que vocês estão fazendo? Me soltem, sabem quem eu sou. Liao se debatia com força. Senhor, um morador reclamou de perturbação. Por favor, retire-se imediatamente. O tom do segurança era completamente impassível. Liao foi arrastado pelos 2 seguranças como se fosse um saco de batatas. Seu Mercedes-Benz branco ficou parado, solitário, do lado de fora do meu pátio. Como uma piada de mau gosto. Ele foi completamente humilhado. Ao voltar, ele certamente iria aumentar a história e se queixar para Li Jianguo. Diria como fui inflexível e teimoso, determinado a destruir a empresa. Ótimo! Era exatamente isso que eu queria que ele pensasse. Somente fazendo o inimigo sentir a dor na própria pele, eles abandonariam todas as suas ilusões e se sentariam à mesa de negociação que preparei para eles. A atitude estúpida de Liao se tornou a gota d'água que destruiu a última esperança de Li Jianguo. A gota d'água. Ele finalmente não aguentou mais. Ele não me ligou mais, pois sabia que já estava bloqueado. Ele usou um contato que ambos conhecíamos. Um veterano respeitado e de grande prestígio no setor, como intermediário, para marcar uma negociação comigo. O local escolhido foi uma casa de chá sofisticada, com um estilo antigo e elegante. Na sala privada, pairava o aroma de casca de tangerina envelhecida e cara. Li Jianguo abandonou sua postura de presidente do conselho. Ele mesmo tomou a iniciativa de me servir chá. Sua atitude era extremamente humilde. Ah, Yuan, há quantos anos não nos sentamos para tomar um chá assim? Ele começou a apelar para o sentimentalismo, relembrando os dias em que estávamos no porão. Os tempos difíceis em que comíamos macarrão instantâneo enquanto programávamos. Sua voz estava carregada de nostalgia e melancolia, como se todos os nossos desentendimentos fossem apenas pequenos mal-entendidos. Eu não disse nada. Apenas bebi meu chá em silêncio. O chá é bom, doce e suave ao paladar, com um sabor que perdura. Mas nem o melhor dos chás consegue aquecer um coração que já esfriou por completo. Li Jianguo, vendo que o apelo emocional não funcionou, ficou com o rosto ligeiramente tenso. Finalmente, ele foi direto ao ponto. Eu sei que, no caso da Mercedes-Benz, eu não considerei as coisas direito. E magoei você. Ele suspirou, fazendo uma cara de quem se arrepende amargamente. Que tal assim, eu, do meu próprio bolso, te dou um classe S topo de linha para compensar. Considere isso como meu pedido de desculpas. Eu baixei a xícara de chá. Olhei para ele.
Presidente Li, você acha que o que me falta é uma Mercedes-Benz? Li Jiango foi pego de surpresa pela minha resposta. A situação ficou um pouco constrangedora. Ele limpou a garganta e começou a negociar os termos. Ah, tudo bem, então. Vamos falar de algo mais prático. As patentes que você possui são muito importantes para a empresa. Estou disposto a oferecer 50 milhões para comprar de uma vez só todas as patentes relacionadas em seu nome. A partir daí, estamos quites. 50 milhões. Ao ouvir esse número, eu ri. Não foi um riso frio, nem um riso de escárnio, mas um riso genuíno, de quem achou a piada boa. Li Jiango, você está dando esmola para um mendigo. Meu sorriso desapareceu. Meu olhar tornou-se afiado. A arquitetura base do sistema Pangu, assim como as mais de 10 patentes de tecnologia-chave derivadas dela. Há 3 anos, já receberam uma variação de 500 milhões de uma empresa de capital de risco. E agora você quer levar tudo por 50 milhões. Você é realmente tolo ou acha que eu sou? O rosto de Li Jiango ficou pálido instantaneamente. A vergonha se transformou em raiva. Zhang Yuanyan, não seja ganancioso. Não se esqueça que, embora essas patentes estejam registradas em seu nome, elas foram desenvolvidas na plataforma da empresa, utilizando os recursos da empresa. Se formos para o tribunal, isso se chama apropriação indébita de ativos da empresa. Ele finalmente jogou sua última carta, a ameaça. Eu não me irritei. Apenas peguei da minha pasta uma pilha de documentos que já havia preparado e a coloquei suavemente sobre a mesa de chá. Pode tentar. Minha voz era calma e clara. Aqui estão todos os registros de desenvolvimento de todas as minhas patentes nos últimos anos, incluindo todos os dados de experimentos e logs de código, bem como os comprovantes de despesas relacionadas. Cada centavo foi pago com meu dinheiro pessoal, e tudo foi feito no meu tempo livre. Não usei um único centavo dos recursos da empresa. 1 minuto. A razão pela qual fiz isso na época foi precisamente para evitar os riscos legais da fase inicial da startup. Você sabe disso melhor do que eu. Li Jiango encarava os documentos com os olhos fixos. Suas mãos tremiam levemente. Ele sabia que tudo o que eu dizia era verdade. Todas as suas ameaças, diante dessas provas irrefutáveis, tornaram-se uma piada fraca e sem graça. A negociação ruiu completamente. Com um rosto pálido como a morte, ele desabou na cadeira. A luz em seus olhos se apagava pouco a pouco. Eu me levantei. Ajeitei minhas roupas. Presidente Li, boa sorte. Deixei essa frase no ar e me virei para sair da casa de chá. No momento em que saí da casa de chá, a luz do sol era ofuscante. Usei o perfil oficial da minha empresa recém-registrada e publiquei a primeira mensagem, Kihan Tecnologia. Fundada hoje, nós nos dedicaremos a fornecer as soluções tecnológicas mais avançadas para a indústria. Abaixo, anexamos uma lista de patentes públicas. São exatamente aquelas tecnologias essenciais que Li Jiango tanto cobiçava. Isso é, sem dúvida, uma declaração de guerra aberta. Li Jiango, o seu pesadelo está apenas começando. Agora, o jogo realmente começou. A fundação da Kihan Tecnologia. A fundação da Kihan Tecnologia foi como uma bomba de profundidade. Meu nome é Zhang Yuanyan. Meu nome é Zhang Yuanyan. Da noite para o dia, de um cofundador expulso da empresa. De um cofundador expulso da empresa, eu me tornei o novo astro do empreendedorismo. Detentor de tecnologia de ponta e com minha própria empresa. Meu novo celular, exclusivo para negócios, quase explodiu de tantas chamadas. Nomes de peso do mundo do capital de risco, como Sequoia e IDG, começaram a aparecer, um por um, na tela do meu celular. O interesse deles não era apenas nas minhas patentes, mas também em mim como pessoa. E, claro, na força técnica que eu represento. E na força técnica que eu represento. Ao mesmo tempo, um novo começo. Um novo começo. Ao mesmo tempo, na Kihan, antes que a poeira baixasse, aqueles gênios da tecnologia que se demitiram da empresa de Li Jiango, no mesmo dia da fundação da Kihan Tecnologia, todos eles, em suas redes sociais, anunciaram seu novo destino. Um novo começo. Seguindo o melhor líder. Kihan Tecnologia. Abaixo da postagem de Zhang Yuanyan e Lao Gao. Mais de 100 mil curtidas. Eles postaram uma foto de nós todos. Uma foto de grupo no novo escritório da Kihan Tecnologia. Uma foto de grupo no novo escritório da Kihan Tecnologia. Atrás de nós, as palavras, a tecnologia é a base. Atrás de nós, as palavras, a tecnologia é a base. Inovação sem limites. Inovação sem limites. Sem dúvida, isso enviou um sinal claro para o mercado. A elite do departamento de tecnologia havia desertado em massa.
A reação em cadeia começou. As ações da empresa de Li Jiangu despencaram. As ações da empresa de Li Jiangu despencaram. Em 3 dias, evaporaram quase 30% do valor. Em 3 dias, evaporaram quase 30%. Em 3 dias, evaporaram quase 30%. Vários parceiros importantes que estavam em negociação. 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 Todos eles, um após o outro, alegaram a necessidade de reavaliar a estabilidade da tecnologia central da sua empresa. E a necessidade de reavaliar a estabilidade da tecnologia central da sua empresa. E, por essa razão, suspenderam o andamento das parcerias. E, por essa razão, suspenderam o andamento das parcerias. Enquanto isso, a segunda fase do projeto Pangu, no qual Li Jiangu depositava tantas esperanças, após perder o suporte tecnológico essencial e os talentos-chave, parou completamente. A empresa inteira mergulhou na maior crise desde a sua fundação. Li Jiangu, como uma fera enjaulada, rugia freneticamente em seu escritório. Ele tentou encontrar tecnologias alternativas, mas logo descobriu, em desespero, que a muralha de patentes que eu construí era como um muro intransponível. Ele simplesmente não conseguia contorná-la. Ele pensou em processar, mas o relatório de avaliação da equipe jurídica foi um balde de água fria. A chance de vitória era 0. Além disso, o processo seria longo e consumiria o último resquício de fluxo de caixa da empresa. Dentro e fora da empresa, as mesmas pessoas que antes o bajulavam, agora se tornaram espectadores ressentidos, cheios de queixas. Por que forçaram a saída do chefe Zhang em primeiro lugar? E agora, olha só, deixaram a empresa chegar a este ponto. Exato, tudo para abrir caminho para aquele sobrinho inútil dele. E no fim, quem paga o pato somos nós, que podemos perder o emprego. O presidente Li realmente deu um tiro no próprio pé desta vez. Teimoso e egocêntrico. Só promove os seus, o famoso nepotismo. Mais cedo ou mais tarde, a empresa vai para o buraco. Essas vozes eram como incontáveis agulhas, perfurando o coração já esburacado de Li Jiangu. Foi nesse exato momento que recebi uma ligação totalmente inesperada. Era Wang Shué. Chefe Zhang, eu pedi demissão. A voz da jovem tinha um leve tremor, mas era dominada por uma firmeza de quem se livrou de um grande peso. Eu quero trabalhar com o senhor. O senhor ainda me aceita. Eu faço qualquer coisa para ela tomar essa decisão. Foi preciso uma coragem imensa. Bem-vinda a Kiran Tecnologia. Eu disse, sorrindo. Você chegou na hora certa. Me ajude a organizar um material sobre toda a bagunça interna na empresa do seu antigo chefe. Quanto mais detalhado, melhor. A chegada de Wang Shué não apenas me trouxe um braço direito competente, mas também me deu a mais pura e mais letal informação de primeira mão para esmagar Li Jiangu, para salvar a situação. Li Jiangu, para salvar a situação. Para salvar a situação. Convocou desesperadamente uma reunião de emergência com os acionistas. Numa jogada desesperada, ele convocou uma reunião de emergência com os acionistas. Numa jogada desesperada, ele convocou uma reunião de emergência com os acionistas. Seu plano era simples: propor a emissão de novas ações, diluindo a participação de todos os antigos acionistas, incluindo a minha, para atrair um novo investimento estratégico. Usar dinheiro de fora para tapar o buraco que ele mesmo cavou. Era uma solução paliativa, um remédio que mataria a sede mas envenenaria o corpo. Ele achava que, num momento de vida ou morte para a empresa, os outros acionistas o apoiariam para se salvarem. Mais uma vez, ele se superestimou e subestimou os outros. Alguns dos antigos acionistas com participações significativas já tinham entendido a situação há muito tempo. Eles não se manifestaram na reunião, mas, por baixo dos panos, se uniram e me contataram secretamente. A empresa foi erguida por você, com suas próprias mãos. Não podemos ficar parados assistindo Li Jiangu destruí-la. Ao telefone, o tom do diretor Liu, um dos sócios fundadores, era grave. Nós conversamos entre nós. Se você puder voltar, estamos dispostos a apoiá-lo para reorganizar o conselho de administração. Eu não respondi imediatamente. Apenas disse para esperarem mais um pouco. O momento certo ainda não havia chegado. O que quebra as costas de um camelo não é a pedra mais pesada, mas a última gota d'água. E Liao era essa gota d'água. Enquanto os projetos da empresa estavam parados e o pânico se instalava, Liao, ansioso para se provar, para mostrar seu valor ao tio, sem qualquer análise técnica aprofundada, forçou a implementação de uma solução de tecnologia terceirizada, tentando contornar a barreira das minhas patentes.
Ele encontrou uma pequena empresa desconhecida e assinou um contrato com um preço exorbitante. O resultado? Aquele sistema terceirizado, cheio de falhas, mal foi implementado e já entrou em conflito grave com o banco de dados original da empresa. Houve um conflito grave. Isso fez com que todo o sistema de usuários entrasse em colapso instantaneamente. Os dados de milhões de usuários, seus registros de transações viraram um caos. As linhas telefônicas do saque da empresa congestionaram. Os clientes mais importantes enviaram diretamente cartas de rescisão de contrato em termos severos. Esse desastre operacional de proporções épicas foi o estupim que detonou todos os conflitos acumulados. A gota d'água que finalmente fez transbordar o copo de todos os conflitos acumulados. Na reunião do conselho que se seguiu, os antigos acionistas se uniram para atacar. Eles pegaram o relatório de investigação do incidente e as cartas de rescisão dos clientes e jogaram tudo na cara de Li Jiango. Li Jiango, este é o seu genro exemplar que você encontrou. Este é o seu protegido de confiança que você promoveu. Para colocá-lo no poder, você forçou a saída do núcleo técnico da empresa. E agora olhe a bagunça monumental que ele criou. Você deve assumir a responsabilidade por sua decisão desastrosa. Diante do bombardeio coletivo dos acionistas, o rosto de Li Jiango ficou pálido. O suor escorria como chuva. Ele sabia que havia se tornado alvo de todos. Para se salvar, ele tomou uma decisão que deixou todos de queixo caído. Ele se levantou, apontou para Liao, que já estava paralisado de medo apenas ouvindo a reunião, e disse com um tom quase feroz: este incidente foi inteiramente causado pelo vice-diretor de marketing, Liao. Ele agiu sem a autorização do conselho, tomando uma decisão unilateral que levou a isso. Eu anuncio que, a partir deste momento, Liao está demitido, e reservamos-nos o direito de tomar medidas legais contra ele. Ele transferiu toda a responsabilidade, limpa e completamente, para seu próprio sobrinho. Liao não podia acreditar no que ouvia. Ele olhou para o tio que, um segundo antes, depositava grandes esperanças nele, e no segundo seguinte, o descartava como se fosse lixo. Ele desmoronou completamente. Tio! Como? Como o senhor pôde fazer isso comigo? Ele gritou para Li Jiango. Foi o senhor que me disse para ir em frente e fazer. Foi o senhor que me disse para não me preocupar com aquela velha guarda. Calhe a boca. Li Jiango o interrompeu, furioso e exasperado. Tirem-no daqui. Na sala de reuniões, uma farsa de traição mútua se desenrolava de forma vergonhosa na frente de todos. O protegido mais confiável de ontem, em um piscar de olhos, tornou-se o mais completo. Bode expiatório. O prelúdio da traição e do abandono havia começado, através da gravação da cena que o Wang Shui me enviou. Ouvi toda a farsa. Meu coração estava completamente gelado. Li Jiango, seu tabuleiro de xadrez está um caos completo. Agora é a minha vez de jogar. No momento de maior caos na empresa de Li Jiango, quando o preço das ações atingiu o fundo do poço, eu fiz minha jogada. A Kiran Tecnologia, em parceria com um fundo de capital robusto, lançou oficialmente contra minha antiga casa uma oferta de aquisição hostil. O preço de aquisição que ofereci não era alto, apenas 15% acima do preço das ações da época. Mas para uma empresa que perdeu sua tecnologia central, sofreu uma fuga de talentos, viu a confiança dos clientes desmoronar e estava internamente fragmentada, era praticamente a única saída para evitar a falência e a liquidação. Kiran Tecnologia lança aquisição hostil. Assim que a notícia saiu, o setor ficou em polvorosa. Ninguém esperava que o preço de aquisição fosse com um prêmio de apenas 15%. Preço de aquisição com 15% de prêmio. Ninguém esperava. Preço de aquisição com 15% de prêmio. Que meu contra-ataque seria tão rápido e letal. Meu contra-ataque seria tão rápido e letal. Meu contra-ataque seria tão rápido e letal. De um funcionário demitido e humilhado. De um funcionário demitido e humilhado. De um funcionário demitido e humilhado. A um predador com capital em mãos. Um comprador com a intenção de engolir a empresa inteira. Um comprador com a intenção de engolir a empresa inteira. Um comprador com a intenção de engolir a empresa inteira. Levei menos de um mês. Li Jiango, naturalmente, foi o primeiro a se levantar e se opor veementemente. Ele convocou uma coletiva de imprensa, criticando duramente minhas ações como um ato de pilhagem oportunista, roubando os frutos da empresa, e declarou que jamais venderia a empresa para um traidor. Ele começou a procurar desesperadamente por um cavaleiro branco, esperando que outros investidores entrassem no jogo, para ajudá-lo a resistir a essa aquisição. Mas o mercado é o lugar mais realista que existe. Uma empresa que perdeu sua tecnologia central e sua equipe é como um navio furado,
fazendo água por todos os lados. Nenhum investidor estava disposto a correr o risco de afundar junto e pular a bordo. Ignorei os últimos suspiros de desespero de Li Jiangu. Marquei uma reunião com os acionistas que tinham as maiores participações e que ainda estavam indecisos. O local foi a sala de reuniões ampla e iluminada da Kiran Tecnologia. Eu não fiz apelo emocional. Também não ataquei Li Jiangu excessivamente. Eu apenas apresentei a eles, de forma completa, o plano tecnológico da Kiran Tecnologia. E, após o sucesso da aquisição, como eu utilizaria essas tecnologias para revitalizar a antiga empresa. A marca será mantida. A empresa não será dissolvida. Eu olhei para eles com calma. Todos os funcionários dispostos a ficar e trabalhar com seriedade receberão um posicionamento justo e novos incentivos. Eu vou separar uma parte das ações para criar um novo pool de opções de ações para funcionários, para que aqueles que realmente criam valor para a empresa possam compartilhar dos lucros do seu crescimento. O que queremos fazer não é destruir, mas sim corrigir o que está errado. Colocar a casa em ordem. Minhas palavras delinearam claramente um futuro visível e tangível. Um futuro sem conflitos internos, sem nepotismo. Um futuro que respeita a tecnologia e valoriza o talento. Os acionistas foram convencidos. Eles viram uma opção 100 vezes melhor do que afundar com o navio de Li Jiangu. Alguns dias depois, Wang Shuai, liderando uma pequena equipe, entrou oficialmente no prédio de escritórios da antiga empresa. Sua posição: representante enviada pela nova empresa para realizar o inventário de ativos e a transferência de dados. Essa jovem, que antes era cautelosa, até mesmo para dizer uma palavra em minha defesa, agora, vestindo um traje profissional impecável, caminhava de cabeça erguida, diante daqueles executivos que antes lhe davam ordens de forma arrogante. Seu olhar estava cheio de confiança e força. Eu sabia que uma era antiga estava irremediavelmente caminhando para o seu fim, e uma nova era estava prestes a ser inaugurada por nossas próprias mãos. A Assembleia Geral de Acionistas final sobre a aquisição ocorreu sem surpresas, com o apoio coletivo de vários dos antigos acionistas. A oferta de aquisição foi aprovada com uma maioria esmagadora de votos. Li Jiangu, sentado sozinho em sua cadeira de presidente, estava pálido como a morte, sem dizer uma palavra. Toda sua luta e resistência haviam se assentado como poeira. Uma semana depois, na minha nova posição como presidente do conselho, voltei a este prédio que me era tão familiar. Os funcionários estavam alinhados nos dois lados do corredor, olhando para mim com uma mistura de complexidade e reverência. Eu caminhei direto para o último andar, para aquele escritório que um dia pertenceu a Li Jiangu. Ele ainda não tinha se mudado. Estava sentado, abatido, naquela cadeira de chefe que simbolizava o poder. Parecia ter envelhecido 10 anos em um instante. As luzes do escritório estavam apagadas, o que o deixava um tanto sombrio. Ele levantou a cabeça e olhou para mim, que entrava. Seus lábios ressecados se moveram. Você planejou tudo desde o começo. Não foi? Sua voz estava rouca, cheia de ressentimento. Eu caminhei até ele e o encarei com serenidade. Eu apenas peguei de volta o que já era meu por direito. Eu fiz uma pausa e acrescentei, incluindo respeito. Essa frase foi como um punhal, perfurando sua última fachada. Ele abaixou a cabeça. Não disse mais nada. Eu não olhei para ele novamente. Virei-me e saí do escritório. O comunicado sobre as novas nomeações foi enviado para toda a empresa naquela mesma tarde. Wang Shuai foi promovida de forma excepcional para chefe do departamento de tecnologia, assumindo totalmente o desenvolvimento contínuo do sistema Pangu. Os vários membros da equipe técnica principal que me seguiram na fundação da Kiran Tecnologia assumiram, respectivamente, os cargos de diretor de tecnologia CTO, arquiteto-chefe e outras posições-chave. Quanto àqueles que me apunhalaram pelas costas após o incidente do bônus anual, os executivos que se alinharam ativamente com Li Jiangu, os nomes deles, sem exceção, apareceram na lista de demissões. A empresa precisa de quem faz, não de quem conspira. Não de oportunistas. Quanto a Liao, ouvi a história pela recepção no dia seguinte. Ele tentou entrar na empresa para me implorar por clemência, mas foi barrado na porta pelos novos seguranças. Dizem que ele chorou rios de lágrimas, um verdadeiro espetáculo, dizendo que sabia que estava errado, pedindo que eu lhe desse mais uma chance. O segurança não lhe deu atenção. Seguindo o regulamento, ele o removeu das dependências da empresa. Ele nunca mais entraria por aquela porta. Eu estava de pé, diante da enorme janela panorâmica, observando a cidade movimentada, com seu tráfego incessante. Mais de 10 anos atrás, Li Jiangu e eu também estivemos aqui, cheios de ambição e entusiasmo, apontando para o horizonte.
sonhando em mudar o mundo. Não sei quando foi que tudo começou a mudar. O sonho se corrompeu. O parceiro se tornou um adversário. Agora, tudo mudou, embora o cenário seja o mesmo. Eu não senti a euforia da vitória. Apenas a calma de uma missão cumprida. Essa farsa precisava acabar. Depois de limpar os elementos redundantes e os obstáculos internos, a primeira coisa que fiz foi convocar uma reunião geral. O local. O mesmo salão da festa anual que me trouxe tanta humilhação. As luzes do salão continuavam brilhantes. Mas a pessoa no palco agora era eu. Eu não preparei um discurso longo e elaborado. Olhei para os quase 1000 funcionários abaixo do palco. Em seus rostos, havia confusão. Mas também um pingo de expectativa. Eu sei que a empresa passou por muita turbulência recentemente. E que todos vocês têm muitas dúvidas. Minha voz, através do microfone, chegava claramente a todos os cantos. Estou aqui hoje, apenas para anunciar algumas coisas. Primeiro, a partir de hoje, estão abolidas todas as avaliações de KPI irracionais. E a tal cultura do lobo. Eu não preciso que meus funcionários fiquem postando frases motivacionais falsas nas redes sociais de madrugada. Eu preciso que vocês trabalhem com alta eficiência durante o dia. E à noite, voltem para casa e vivam suas vidas. A plateia ficou em silêncio absoluto. Muitos tinham uma expressão de choque no rosto. Toda a tecnologia central da Kiran Tecnologia será totalmente integrada à empresa. Vamos restaurar a autonomia de P&D do Departamento de Tecnologia. E injetar um adicional de 100 milhões em fundos de pesquisa e desenvolvimento para apoiar a inovação. Somos uma empresa de tecnologia. E a tecnologia sempre será a nossa base. Os olhos dos funcionários do Departamento de Tecnologia começaram a brilhar. Terceiro, e o mais importante, das minhas ações pessoais. Vou separar 10% para criar um novo pool de opções de ações para os funcionários, para aqueles que contribuem para a empresa, independentemente do cargo. Todos têm o direito de compartilhar os frutos do crescimento da empresa. Essa frase foi como uma pedra jogada em um lago. Todo o salão explodiu em um instante. Os aplausos e as aclamações quase levantaram o teto. Levantei a mão, pedindo para que todos se acalmassem. Finalmente, sobre o bônus de fim de ano do ano passado, toquei no assunto delicado para todos. Mérito é mérito. E erro é erro. A decisão de Li Jiango foi equivocada. Isso não deveria ser arcado pelos funcionários que trabalharam duro. A empresa irá compensar a todos com o bônus de fim de ano do ano passado. Vocês podem escolher o carro, ou o valor equivalente em dinheiro, incluindo aqueles 30 Mercedes-Benz. Nenhum será esquecido. Vou calcular tudo, sem faltar um centavo. Assim que terminei de falar, a plateia irrompeu em aplausos estrondosos, que não cessaram por um longo tempo. Eu vi o Ogishue, de pé na primeira fila, com os olhos cheios de lágrimas de emoção. Eu vi aqueles antigos colegas que antes me evitavam como a praga, agora aplaudindo com todas as suas forças, com uma expressão de vergonha e alívio em seus rostos. Eu sabia. Uma era que pertence à tecnologia e aos que fazem acontecer. Estava de volta. Os corações e mentes estavam se unindo novamente. Alguns meses depois, a Kiran Tecnologia concluiu uma integração profunda com a antiga empresa. Contando com nossa vantagem tecnológica imbatível, lançamos rapidamente um novo produto revolucionário. De uma só vez, conquistamos mais da metade da participação de mercado. O valor de mercado da empresa dobrou em 6 meses. E continua a crescer. De vez em quando, eu ouvi algumas notícias sobre Li Jiango. Alguém o viu em um pequeno restaurante de rua. Alguém o viu em um pequeno restaurante de rua. Cabelos grisalhos. Espírito abatido. Bebendo sozinho e amargurado. Ele foi completamente expulso do conselho de administração. Recebeu uma boa quantia em dinheiro. Mas perdeu o negócio pelo qual lutou a vida inteira. E toda a sua reputação. Quanto a Liao, em seu currículo, ficou uma mancha que jamais poderá ser apagada. Neste meio, nenhuma empresa se atreve a contratá-lo. Dizem que ele se mudou para uma cidade pequena, fazendo bicos por aí, vivendo de forma bastante miserável. Quando essas notícias chegaram aos meus ouvidos, não senti absolutamente nada. Eles eram apenas 2 estranhos que passaram pela minha vida. Não valia mais a pena investir qualquer emoção neles. Mais um ano se passou. A empresa novamente, naquele salão familiar, realizou a festa anual. Mas desta vez, a atmosfera era genuinamente calorosa e alegre. No telão, rolavam os nomes de dezenas de funcionários. Destaques do ano. Eu, pessoalmente, entreguei chaves de carros novos, uma por uma, nas mãos deles. Wang Shui estava entre eles. Com sua excelente capacidade de liderança de projetos, ela ganhou um Tesla vermelho. Ela me abraçou emocionada, dizendo: "Obrigada, chefe Zhang.
Obrigado a você. Eu sorri e dei um tapinha em seu ombro, quando chegou a minha vez de subir ao palco para discursar. Não usei muitas palavras grandiosas. Eu apenas olhei para a plateia, para cada rosto transbordando de felicidade e esperança, e disse uma única frase. Lembrem-se, o respeito é algo que se conquista por si mesmo. A luz do sol entrava pelas enormes janelas de vidro, banhando calorosamente o corpo de cada um. Observando tudo aquilo, abri um sorriso genuíno, vindo do fundo do coração, que há muito não aparecia. A minha guerra havia terminado. O renascimento desta empresa estava apenas começando.